Eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 19, do verso 1 ao 10. Lucas, capítulo 19, do verso 1 ao 10. Amém? Todos acharam? Amém. Glórias a Deus. Jesus e Zaqueu. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei a alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Amém? Aqui está a tua palavra, Senhor. Me usa conforme a tua vontade, Pai. Não deixe que eu fale nada que seja da minha vontade, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, podem sentar. Como eu disse, a palavra primeiro precisa falar conosco. E eu já tinha lido por inúmeras vezes essa história de Zaqueu, inclusive para trazer a lição para as crianças. E Deus falou comigo de uma forma muito diferente. Como sabemos, a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. E eu quero trazer sobre Zaqueu, porque Zaqueu foi um homem que teve o coração disposto ao arrependimento. O versículo 1, ele diz: Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Eu nunca tinha prestado atenção nessa parte, que vale ressaltar, após o estudo, que este dia era o único dia e a última oportunidade que Zaqueu tinha da sua salvação. Esta era a semana que o Senhor Jesus estava passando em Jericó, indo para Jerusalém na semana da sua crucificação. E o Senhor me fez atentar esse versículo. Há momentos na nossa vida que só vai ter uma oportunidade. E a oportunidade é hoje. Amém? Gostaria que os irmãos acompanhassem comigo o verso 2. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Muitos conhecem a história de Zaqueu. Zaqueu era um judeu, trabalhava para o Império Romano. E Zaqueu era um traidor. Ele cobrava impostos, as taxas, subordinava os judeus, o seu próprio povo. O Império Romano, eu lendo a história, assim, eles eram muito espertos. Por quê? Eles, espertos para o mal, né? Pegaram Zaqueu, do seu próprio povo judeu, para roubar o seu próprio povo. Por quê? Quando Zaqueu fosse ali fazer a cobrança dos impostos,
Zaqueu ia saber o que cada um tinha de bens. Seria mais fácil para ele cobrar o seu próprio povo a quantidade de bens que tinha. E Zaqueu ele não era apenas um cobrador de impostos, era o chefe dos cobradores de impostos. Zaqueu ele era o maioral. Então, além de ele ser um cobrador de impostos, ele colocava outras pessoas, como ele era líder, para poder cobrar os impostos ali naquele povo. Então, o povo, Zaqueu, na realidade, ele não tinha amor do seu povo. Zaqueu era odiado pelo seu povo. Então, Zaqueu era conhecido como o traidor, né, de má índole. E ao pesquisar o significado do nome de Zaqueu, Zaqueu significa um homem puro, um homem honesto, justo. Ele não fazia jus ao significado nem do nome dele. Ele fazia totalmente o contrário. Mas a gente vai aprender aqui muita coisa com Zaqueu. E aquele povo achava que Zaqueu não era merecedor do favor e do amor de Deus, por ele ser um pecador.